A paz do Senhor, a paz de Cristo. Mais um dia aqui com você, mulher de Deus, nesse desafio de 30 dias para nos tornar mulheres de oração. E nessa caminhada que nós iniciamos, já falamos sobre nos render a Jesus, já falamos sobre nos aproximar de Deus, já falamos sobre as nossas necessidades em Deus. Falamos também sobre a busca pelo Espírito Santo, que é algo fundamental nessa caminhada de oração. Falamos também sobre nos apaixonar pela palavra e nos dedicar à leitura da palavra, né? E ontem nós falamos sobre a oração de adoração. E hoje eu quero falar com você sobre 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. E eu quero hoje dar o tema: ore, como se sua vida dependesse disso. Você não é para orar quando tem um problema. Você não é para orar quando você sente vontade. Você não é para orar quando você está na igreja. Você é para orar sem cessar. É constantemente orando. É estando em oração constantemente. Queridos, porque a oração, ela precisa ser mais do que pedir, do que apenas uma lista de petição. A oração, ela precisa ser mais do que pedir coisas que queremos, coisas que desejamos. Ela é, antes de tudo, o meio de nos aproximarmos de Deus, de passar tempo e falar com Ele e ouvi-lo. É dessa maneira que conhecemos melhor e demonstramos nosso amor por Ele. Orar é esperar aos pés do Senhor para encontrar liberdade e cura em sua presença. A oração é a maneira de reconhecer nossa dependência de Deus e nossa gratidão por seu poder em nossas vidas. A oração é um momento de relacionamento. Por isso que eu não posso ir até Deus apenas porque eu quero algo de Deus, material ou algo que eu preciso. Mas eu tenho que ir até Deus para conversar com Ele, para me relacionar com Ele, para estar simplesmente aos seus pés. Eu gosto muito da história de Daniel. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes ao dia. E isso era constante. Isso não era só de uma ocasião, era constante na vida de Daniel. Ao ponto de aqueles que estavam ao redor dele quiseram pegar Daniel, quiseram tramar contra a vida de Daniel, justamente naquilo que eles sabiam que Daniel era constante e que eles sabiam que Daniel não ia deixar de fazer. Porque Daniel já tinha uma vida de oração. E aí eu quero te dizer, qual a nossa resistência de não orar? Por que existe uma resistência de não orarmos? Às vezes, amadas, nós achamos que estamos ocupadas demais para orar. Eu não tenho tempo de orar. Quem já não disse isso alguma vez? Eu não tenho tempo de orar. Eu estou ocupado demais para orar. Não acreditamos que Deus ouvirá nem responderá às nossas orações. Deus não escuta a minha oração, não. Deus não me escuta, não. Deus escuta o irmão fulano, Deus escuta aquela outra pessoa, mas a mim, Deus não escuta. Não sentimos que somos boas o suficiente para nossa oração merecer uma resposta. Então, como eu não me sinto boa o suficiente para que Deus me atenda, aí eu não oro. Aí eu peço que o irmão lá, que eu julgo que ele tem mais credencial com Deus, que Deus vai ouvir a oração dele, eu peço para ele, mas eu não oro. Queremos que Deus faça a nossa vontade, sem qualquer esforço da nossa parte. Presenciamos ocasiões em que o Senhor não respondeu a uma oração e por isso concluímos
porque Ele não responde a nenhuma oração. Eu pedi uma coisa tal, mas Deus não me respondeu, por que Ele vai me responder agora? Imaginamos que Deus tem coisas melhores para fazer do que responder às nossas orações. Cremos que Jesus estava falando sobre oração apenas com seus discípulos ou com ninguém mais no planeta. Não temos fé suficiente para acreditar que a oração funciona. Achamos que não sabemos orar. Quantos de nós já não falamos isso, né? Eu não sei orar. Mas eu não sei orar. Às vezes você está com pessoas reunidas, você diz assim, fulano, ora. Aí a pessoa diz, não, eu não sei orar. Cremos que não podemos nos apresentar diante de Deus depois de falhar de novo em obedecê-lo. Esquecemos que temos o Espírito Santo em nós, funcionando como uma linha direta com Deus e que nos ajuda a orar. Ficamos intimidadas pelas grandes orações que escutamos outros fazerem e temos medo de não sermos eloquentes o bastante. Na oração do irmão ali é muito bonita, eu não vou saber fazer esse tipo de oração. Não encaramos a oração como um diálogo com Deus. Por isso, achamos que nossas orações nunca passam do teto, muito menos chegam aos ouvidos do Senhor. Eu tenho uma história que eu gosto muito, fala de uma senhorinha que ela chegou lá no momento de oração, onde todos estavam ali reunidos, e ela chegou, se ajoelhou, e quando terminaram assim os louvores e cada pessoa levantou a sua voz em oração, aquela senhora também teve uma oportunidade de levantar a sua voz em oração. E ela, com muita humildade, ela começou a orar. E ela começou a dizer, Deus, olha, a minha neta está doente. Tu sabes, né, Deus, que ela está doente. Então, envia Jesus lá em casa. Olha, eu vou te ensinar para você não errar, tá? Pega ali a avenida principal e vai até o final. Depois entra à esquerda, caminha mais 2 quadras, depois entra à direita e na terceira casa de porta azul, debaixo do tapete, em frente à porta, está a chave. Você pode pegar e entrar e minha netinha está lá deitada com febre, doente. E Jesus, cura ela lá. Eu sei que você escuta e que responde às nossas orações, então eu estou te pedindo. Obrigada, porque eu sei que você irá lá. As pessoas olharam uma para as outras, que oração é essa? Ensinando a Deus o caminho da casa dela, falando assim, vai lá, pega a avenida principal, vira, que oração é essa? Mas, amados, quando aquela mulher chegou em casa, que ela entrou, a neta dela, a netinha dela disse, vovó, o seu amigo veio me visitar. Porque a oração não é a despeito de quem faz, mas é a despeito de quem escuta. E oração é conversar com Ele. Oração é dialogar com Ele, meu irmão, minha irmã. Então, às vezes a gente quer palavras bonitas e Deus quer só o teu coração, sabe? É só você dizer, olha, Jesus, meu coração, a minha vida, minhas emoções, o que eu passei hoje, é conversar. Ele é nosso amigo. Ele é nosso Pai. É uma conversa. E às vezes nós estamos nos impedindo de orar, porque queremos coisas tão eloquentes. E Deus quer só a sinceridade do seu coração. Nós vamos ver sobre uma oração muito importante. Nós vamos ver sobre a oração, orar por suas necessidades e pelas dos outros. As minhas necessidades é uma oração de petição. Orar pelas necessidades dos outros é oração intercessão. Então eu tenho que orar sem cessar, porque eu tenho as minhas necessidades e tenho as necessidades daqueles que me rodeiam.
Então eu preciso estar constantemente em oração. E Deus, Ele atende a nossa oração. Eu creio nisso, irmãs. Eu creio que Deus vem e nos atende. Deus vem e olha e vê a motivação do meu coração. Talvez não seja da forma que eu espere que Ele me responda, mas Ele vai me responder. Amém? Como eu sempre falo, profetize a palavra, ore a palavra. E por que você tem tanta convicção, irmã Márcia, de que Deus vai responder às minhas orações? Porque lá em 1 Pedro 3,12 diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Lá em Salmo 142, de 1 a 2, diz assim: em alta voz clamo ao Senhor, eleva a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia, derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Lá em Mateus 21 diz assim: se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Colossenses 4:2 diz: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Salmo 107:19 diz: na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Então a Bíblia me garante que Ele escuta e Ele responde. Eu não teria tempo suficiente para falar todas as orações que o Senhor já respondeu à minha vida. E eu tenho certeza que você também não. Porque se você parar um pouco e você for alistar aquilo que Deus já respondeu para a tua vida, vai ser muito. Então, nesta manhã, eu gostaria de orar com você e de dizer, de incentivar e te motivar que não desista de orar, mas que seja perseverante, que seja constante a sua oração. Senhor Deus, amado Pai, Senhor, nesta manhã, Senhor, diante de Ti, coloco o meu coração e te peço, ensina-nos a orar, assim como os seus discípulos pediram a Ti, Jesus, ensina-nos a orar. Ajuda-nos a orar, Senhor, constantemente. Ajuda-nos, ó Senhor, a orar não só pelas nossas necessidades, mas nos ajuda, Senhor, a ter a nossa oração de adoração, a ter, Senhor, a oração de relacionamento, a oração, Senhor, de busca pela Tua presença, pela Tua companhia, a intimidade contigo. Senhor, nos ensina em todas essas coisas que ocupam o nosso coração, de, Senhor, trazendo que as nossas orações não são ouvidas, ou que nós não temos, Senhor, condições para orar, ou que nós não sabemos orar, Senhor, que sejam tirados da nossa mente e que a gente comece, que a gente inicie, porque não é a quantidade de tempo de oração, nem as palavras que se usam na oração, mas é a forma do meu coração, Senhor, diante de Ti, em oração. Senhor Deus, olha para cada uma das minhas amadas irmãs, e que elas sejam fortalecidas, e que elas sejam, Senhor, motivadas e renovadas a serem constantes em oração. Esse, Senhor, é o desejo do meu coração, que a gente possa obedecer a Tua palavra, orando sem cessar, vigiando, Senhor, e ficando alertas em oração, porque os dias são maus. Obrigada, Senhor, pela Tua presença e obrigada pela Tua palavra. Em Teu nome, Jesus. Amém. Deus te abençoe, amada, e até o próximo desafio.